Já temos definição sobre o local do Grenal e o Grêmio, na minha opinião, acerta duplamente nessa questão da logística. O vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, acaba de dar uma entrevista coletiva na qual ele revela o local, né, onde será disputado o primeiro Grenal do Brasileirão, o Grenal com o mando de campo do Grêmio. Eu confesso que eu não consegui ouvir a entrevista ainda, eu apenas li e ouvi algumas repercussões sobre este fato especificamente do Grenal. Depois eu vou me aprofundar nas outras coisas que ele possa ter dito, né? Mas sobre esse ponto especificamente eu fui atrás e parece que temos boas notícias ao menos na minha opinião. Na verdade, eu estou gravando esse vídeo na tarde de sexta-feira, né? Ele deu essa entrevista um pouco mais cedo hoje, acho que logo depois do almoço, sei lá. Então ainda não se tem, neste momento em que eu gravo esse vídeo, a definição exata do local em que o Grêmio vai mandar o primeiro clássico. Mas se tem a definição de que o Grêmio quer trazer o jogo para a região sul do Brasil. Por quê? Porque havia antes uma dúvida dentro do clube, pelo que os jornalistas falavam, que era privilegiar a logística, né, no sentido de deslocamentos e tal, ou privilegiar o fator local. E obviamente, quanto mais perto do Rio Grande do Sul, né, maior a gente tem esse potencial, né, de colocar gremistas dentro do estádio fazendo valer esse fator local. E por que se tinha essa discussão? Porque o Grêmio vai estar lá jogando com o Fortaleza, talvez. O Grêmio vai ter algumas jornadas lá para cima, perto do Grenal. Então talvez pudesse fazer sentido na avaliação do clube. Já vamos ficar por aqui, né, lá em Fortaleza, ou sei lá, ou ir para Brasília, sei lá para onde, e a gente manda o Grenal aqui, né? O Inter vai estar jogando, se eu não me engano, em Chapecó antes do Grenal, uma coisa assim. E aí pro Inter seria ruim, né? Putz, vou ter que ir até Fortaleza, até sei lá onde. E pro Grêmio seria bom, seria como de fato jogar uma partida em casa, né? Na medida em que tu tá lá, já instalado, não pega avião, não se desloca e recebe o visitante, né? Teria esse caráter, mas não teria o fator local. E aí, gente, eu não quero aqui dar uma opinião rasa que é isso, porque é aquilo, porque realmente é muito subjetivo. Aliás, tem nuances muito subjetivas, mas é óbvio que ao final dessa complexidade eu tenho uma opinião, né? Eu tenho uma visão sobre esse somatório de fatores, qual é o resultado final. Por que eu digo que é complexo? Porque assim, eu acho que tem uma coisa que não tem discussão. Jogar em casa é melhor do que jogar fora. O que eu quero dizer com isso? É só olhar os números. Todos os clubes do mundo ganham mais em casa e perdem mais fora, ou ganham menos fora, né? Todos os clássicos do mundo, todos os confrontos que a gente possa analisar, quando for na casa de um, tem a vantagem desse um, quando for na casa do outro, tem a vantagem desse outro, sobretudo falando de clubes, né, de um equilíbrio técnico aí, de um tamanho semelhante. Então, isso não tem discussão. Isso aí é óbvio, né, que jogar em casa dá ao clube uma vantagem, que é uma coisa que, inclusive, é uma tecla que eu bato há tempos e uma coisa com a qual eu me irrito há tempos também, que às vezes, embora seja uma obviedade isso que eu acabei de falar, alguns jornalistas ignoram, né? Alguns jornalistas da aldeia, assim, tipo, eu já vi comentando assim, pré-Grenal, os times estão muito parecidos, é um momento dos dois clubes que não dá para dizer, né? Tudo pode acontecer. Acho que eles têm qualidade semelhante, vivem um momento parecido na competição, a confiança está parecida. Então é difícil dar um favoritismo a alguém para esse jogo. Amigo, onde vai ser o jogo? No Beira-Rio. Então o favoritismo é do Inter. Se fosse na Arena, seria do Grêmio. Claro que o favoritismo não é dizer quem vai ganhar.
né? Isso aí parece que tem que fazer um curso para as pessoas entenderem a diferença das coisas óbvias. Mas há um favoritismo, né? Sempre há um favoritismo. Sempre não, mas em muitos jogos há um favoritismo. Pode ser ligeiramente favorito ou amplamente favorito, mas há. E o fator local sempre determinou isso em alguma medida. Em alguma medida. Tirando os últimos anos, né, que o Beira-Rio virou salão de festas, mas isso aí são outros 500. Agora, embora isso seja indiscutível, aí já começa a ficar mais subjetivo os porquês. Por que o fator local faz tanta diferença? Por causa da logística? Porque o outro time tem que viajar, sair da rotina, pegar avião, longe da família, hotel, aí muda a alimentação, muda a referência. Às vezes tem gente que fala até da referência do gramado. Ali na arena, o João Pedro, lateral, ele já sabe que quando ele passa a casa-mata do Renato ali, é o ponto que ele pega melhor na bola para cruzar, e lá tem uma placa da Unimed, que se ele enxergar a placa quer dizer que o ângulo, sei lá, tem gente que diz que as referências do estádio também ajudam de alguma forma. Né, o gramado, obviamente, se muda muito Brasil afora, aí se acostumar com aquele teu gramado também pode ajudar. Então aí já começam a entrar as nuances dos porquês. Né? E tem uma grande explicação, que é mais psicológica, que é o fator local no que diz respeito à torcida, né? O ambiente criado no estádio. E esse debate esquentou, digamos assim, quando o Grêmio se mostrou em dúvida, ou pelo menos eu não vi manifestações oficiais, tá? Por isso que eu tenho esse cuidado de dizer, pelo menos segundo os jornalistas, o Grêmio se mostrou em dúvida de privilegiar torcida versus logística, né? Viagem, chão e hotel e tudo mais. E eu, assim como acho que boa parte dos torcedores que eu acompanhei também se manifestando em relação a isso, penso que o fator torcida fala mais alto. Eu acho que a logística ajuda e atrapalha, sim, mas assim, sinceramente, cara, o Grêmio vai pegar um time, tá? Qualquer time, Fortaleza, não interessa qual é o time. O Grêmio pegou um avião e viajou por 4 horas para jogar esse jogo. Ou o Grêmio pegou esse mesmo time sem viajar. O Grêmio já estava na cidade do jogo, ficou esperando a partida chegar e jogou. Eu acho que isso faz menos diferença, embora faça certamente em algum nível, do que a gente pegar um jogo em que tem 30 mil pessoas torcendo para o Grêmio naquele estádio, ou pegando esse mesmo adversário, tem 30 mil pessoas torcendo para o adversário naquele jogo. Né? Aí as questões do estádio, das referências, da grama, isso tudo aí já não entra muito no debate, porque não é a casa do Grêmio, seja lá onde for, não vai ser a casa do Grêmio. Então isso a gente perde e vai perder até a arena, até o dia que a arena esteja de volta, né? Mas essas duas questões da logística e da torcida entraram no debate. E eu tendo a acreditar, como eu acabei de falar, que a torcida é um elemento que pesa muito mais nessa balança. Não é só mais, né? Eu não acho que é assim, aqui a torcida. Não, eu acho que pesa muito mais. E quem frequenta estádio assiduamente, como eu, né, dentro de casa, fora de casa, já fui a muitos estados e países e interior do estado e vários locais ver o Grêmio fora também. Quem frequenta estádio de modo geral, talvez concorde comigo, cara. Porque a gente já viu torcida ganhar jogo, a gente já viu torcida virar jogo, a gente já viu torcida atrapalhar, torcida ajudar, a gente já viu de tudo, cara. Né? E a gente sabe que isso faz a diferença. É claro que eu não tenho a experiência de ser um jogador de futebol que pega avião, que viaja, que se desgasta, embora a gente saiba como é viajar, que cansa de fato, a gente sabe de tudo isso. Mas eu acho que isso é mais assim uma comodidade para os caras, é mais assim, eles acham chato. Beleza, cansa em algum nível, cansa, mas é mais porque é chato, eu acho, do que de fato pelo prejuízo em campo. Né? E quando o objetivo do teu clube é ganhar os jogos, desportivo, cara, eu acho que tem que priorizar sempre. Não é nem por uma questão de respeito à torcida, vamos ficar perto do Rio Grande, porque tem que respeitar o sócio e o gremista que está sofrendo no estado. Pode ser que tenha isso também, mas é outro papo. Eu tô falando aqui de forma pragmática. Eu acho que ajuda mais a vencer se tiver mais torcida.
né? E o Grêmio está definindo que vai levar o Grenal para a região sul do Brasil. Só não está definido, pelo que eu entendi, porque o Couto Pereira fica em Curitiba e no mesmo dia marcado para o Grenal tem um jogo do Atlético Paranaense contra o Corinthians, talvez, mas não vem ao caso. E aí talvez tivesse que mudar horários ou melhor ainda, dia, né? Puxar um deles para um dia antes ou depois, sei lá. Algo que eu acho que seja viável de fazer, né? Não sei se teria algum empecilho para isso, então acho que o Couto Pereira começa a se materializar com força para ser o estádio do Grenal, né? Salvo alguma reviravolta aí o Grêmio fala em região sul, né? Ou seja, se fracassar o Couto Pereira, talvez o Grêmio olhe para Santa Catarina. Não sei por que Caxias não está muito no debate, mas de repente entre também, né? De qualquer forma, em qualquer um desses lugares, né? Floripa, talvez, em qualquer um desses lugares. Criciúma seria um lugar interessante, mas o presidente do Criciúma já se mostrou meio vai estragar meu gramado e tal, enfim. Mas qualquer lugar da região sul seria interessante por este fator, né? E eu acho que Curitiba cresceu muito nessa briga, né? E talvez tenha até ajudado a mudar a opinião ou a definir de fato uma decisão ali, né, da diretoria do Grêmio, por conta do que eles estão fazendo na Libertadores, nos jogos da Libertadores, né? Claro que contra o Bragantino foi um joguinho ali modorrento, eu acho que teve menos de 10 mil gremistas no estádio, e eu acho que o Brasileirão tende a ser assim em qualquer lugar. Agora, na Libertadores, cara, o jogo de amanhã contra o Estudiantes com um Grêmio já classificado, esse jogo seria 3 vezes maior se o Grêmio tivesse empatado lá no Chile e precisasse vencer amanhã para se classificar, né? É um jogo que ainda assim é importante, define primeira ou segunda posição, é o Estudiantes, que é um time tradicional e tal, mas cara, 33 mil ingressos vendidos em Curitiba, é insanidade, cara, é insanidade, é loucura, e vai ter isso no Grenal. Aí depende também do dia, né, porque sábado às 19 favoreceu muito quem quer sair daqui do sul para ir até o Couto Pereira. Mas eu acho que o Grenal, mesmo se os caras botarem num dia e horário piorzinhos, assim, vai ter um número expressivo de gremistas, vai ter um fator local, que jogando em Fortaleza não teria. Imagina que tristeza jogar em Fortaleza. Bom, se fosse naqueles estádios grandes lá de Fortaleza, eu tinha ouvido falar que seria num estádiozinho pequeno, né, de poucos mil, assim, capacidade de poucos mil torcedores. Aí até poderia dar uma sensação um pouquinho mais de cheio, assim, se fosse 5 mil pessoas, mas que tristeza, né? Tristeza seria fazer um Grenal para poucas testemunhas, não dá nem para chamar de torcida, seriam testemunhas, né? E aí, cara, né, perde muito e fica muito neutrão, assim, mesmo que tivesse 7 mil gremistas e nenhum colorado, ou 200 colorados, perde o fator local, né? Fortaleza, nada a ver, sabe? Então, neste caso específico do Grenal, acho que o Grêmio acerta muito em tentar trazer para o Couto Pereira ou, se não der certo, para a região sul, em algum lugar aqui nas nossas cercanias. E por que eu disse no início do vídeo que o Grêmio acerta duplamente? Porque eu confesso que eu fiquei impressionado com o Couto Pereira, com os gremistas da região de Curitiba ali, da própria cidade de Curitiba, né, e provavelmente região ali, cidades próximas e tal, porque, cara, o que foi feito no The Strongest e o que vai acontecer amanhã, sobretudo amanhã até, eu acho, mais impactante ainda contra o Estudiantes, cara, é loucura. Eu até esperava uma comoção assim, porque eu sei que a nossa torcida é doente, é um troço fora de série, mas eu esperava algo assim nos mata-matas. Eu até falei num vídeo lá atrás, né? Cara, Brasileirão, e até acertei também, porque o Brasileirão eu sei que é coisa difícil engajar, né? Com sequência de jogos, pontos corridos e tal, e Bragantino e não sei quem. Agora, Libertadores teria chances maiores de o Grêmio conseguir fazer jogos grandes em termos de fator local, mesmo longe daqui. Mas eu esperava isso no mata-mata, esperava isso nas oitavas, em diante ali, sabe? Fase de grupos está acontecendo isso, então é óbvio que num Grenal vai acontecer no mínimo igual, no mínimo parecido, sabe? Então o Grêmio acerta. Mas enfim, eu estava dizendo que eu acho que
que a direção do Grêmio acertou duplamente, porque primeiro pelo Grenal e segundo por ter escolhido Curitiba, Couto Pereira, né, para esses jogos da Libertadores. Eu acho que não tem que mais sair dali. Só sai se for vir para a Arena ou até para um Beira-Rio, beleza? O Inter empresta porque o Beira-Rio ficou pronto antes. Eu acho que dá para cogitar, né? Mas antes eu até pensava, cara, quem sabe Caxias e tal. Cara, pro Brasileirão eu acho que Caxias seria interessante para trazer os jogadores para Porto Alegre, voltar para suas rotinas, treinar no CT e tal. Mas quando tiver Libertadores, Couto Pereira, cara. Botar 30 e poucas mil pessoas lá, ingressos esgotados, loucura, né? Eu acho que faz muito sentido, eu acho que... Eu não sei se a direção pesquisou e tinha essa dimensão do engajamento que teria por lá, ou se foi meio na sorte, mas eu não tinha. Eu confesso que eu errei nessa análise, eu achei que iam ser jogos legais ali, de fase de grupos ali, The Strongest e tal, 20 mil pessoas, muito curioso, muita família curitibana ali, não necessariamente gremistas, olhando o jogo, comendo seu amendoim, cara. É coisa de mais de 30 mil pessoas amanhã e loucura, e pressão, e fator local de verdade. Né? Isso me surpreendeu um pouco. Isso me surpreendeu muito, na verdade. Eu esperava isso para depois. Então, um Grenal no Couto Pereira nesses moldes me agrada. Me agrada, acho que faz sentido e acho que a direção acerta. Vamos acompanhar. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.